ali de 8, 9 quilos acima do meu peso. Mas eu fiquei doente e eu tive que fazer um tratamento com corticoide. Então eu engordei 40 quilos em 6 meses. Então daí, nesse período de 6 meses que veio minha obesidade mórbida e eu não consegui mais emagrecer. Então eu não tinha assim problema psicológico, nada. Só nesse curto período. E daí meus médicos falaram que eu tinha que fazer cirurgia, que não tinha como reverter esse processo. Deveria ter feito certinho, mas eu não fiz não. Essa parte psicológica, eu pulei tudo. Eu só me preparei para a cirurgia mesmo, assim, na questão de cor, parar de comer, respirar, essas coisas assim. Eu fazia terapia, mas na verdade eu não fiz certinho especificamente para a cirurgia, porque é um choque muito grande. Você de repente pesa 112 ou 120 e daí de um dia para o outro você tá pesando 80. E daí a camiseta que antes você ficava esticando, de repente parece que cabe 3. É um choque que tem, assim. Então eu acredito, prego que quem faz tem que se preparar muito, porque eu sofri pra caramba. A situação que eu me encontrava, eu acho que ela era extrema. Então, ou eu acordava magra, ou eu acordava morta. Eu cheguei ao fundo do poço. Então foi a minha decisão, aquilo que eu te falei, eu tenho só 28 anos, mas a minha decisão foi assim, em um mês eu decidi, mãe, eu vou operar, em um mês eu estava operada. E assim, eu não imaginava que eu teria que fazer a cirurgia. Comecei a engorda, emagrece, mas não achava que eu ia ter que fazer a cirurgia, porque eu achava que era só pessoas bem, mas lógico, eu sabia que eu tava, né, acima do peso, mas assim, tão assim não. Só que naquele ano, em agosto, eu comecei a ter pressão alta, e passava muito mal, né? Daí eu ia pro hospital, sempre hospital, eu tinha que ligar com a minha mãe, correr. Aí eu fui num cardiologista e ele falou, ou você faz, ou daqui pra frente só vai ficar pior a situação, sua pressão vai ficar lá em cima e você tem o risco de morrer. Eu fiz a cirurgia bariátrica de redução de estômago, mais popularmente conhecida, com 17 anos. Meio que fora assim da lei, né? Porque tinha que ser maior de idade, né? Mas como era um caso de obesidade mórbida e eu tava com princípios de diabetes e de outras comorbidades e eu tive que estar fazendo a cirurgia com mais antecedência e assim que começou. Primeiro você passa com um médico, com um especialista, para ver o peso, ver se você tem um histórico já de ter tido outros métodos antes da cirurgia, porque a cirurgia é o último estágio. Então eu passei por nutricionista desde os 9 anos de idade, endocrinologista e perdia 10, 15 quilos, depois ganhava o dobro do peso e foi sempre assim. Então a última saída foi a cirurgia. E foi um ano de tratamento com psicóloga, palestra com pessoas que já passaram pela cirurgia. Sim, eu comia bastante, mas o meu problema também era genético. Quando eu fui fazer a primeira consulta com o médico da cirurgia mesmo, ele falou. Na verdade, o endocrinologista, há uns anos atrás, já tinha falado que o meu problema é genético. Eu tenho também alguns primos da família do meu pai que também são obesos. Então é uma herança genética. Mesmo por isso, até quando eu fazia nutricionista, eu seguia certinho e eu tinha um limite máximo que eu conseguia emagrecer. Daí eu parava, meu corpo se acostumava à dieta e eu voltava a engordar. Mesmo fazendo dieta. Um problema genético. Quando eu fui fazer a consulta, o médico me falou, ele falou assim, você vai emagrecer, mas 38 você não vai usar. Você é grande, a sua estrutura é assim, você não vai ser magra. Você vai emagrecer o suficiente para você ser uma pessoa normal, uma pessoa saudável, enfim, mas magrela você nunca vai ser. Até então eu ainda tinha aquela esperança ali, nossa, mas depois aí tomei um choque de realidade, falei, não, eu sou assim e... No começo assim a gente não percebe que emagreceu, acha que tá gorda, olha no espelho, não vê resultado, não vê nada. Então você... É igual a nutricionista tinha falado, você tem que pegar as fotos antes e depois, fazendo as montagens para você perceber
que realmente aconteceu a mudança. Porque até hoje, às vezes, eu olho no espelho e falo assim, nossa, tô gorda, eu tô com 70 quilos, eu pesava 120. Né? Então, eu não tô gorda, tô normal. Mas a nossa cabeça tem que emagrecer também. Né? Daí quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que se adaptar à mastigação. Né? Mastigar mais de 30 vezes, quase 50 vezes. E isso me dava ânsia, porque eu ficava mastigando aquela comida, virava água na minha boca e me dava ânsia, dava vontade de vomitar e era muito ruim, né? Os 3 primeiros meses é bem sofrido, assim, é bem frustrante, né? E bem depressivo, assim, porque a gente pensa que vai fazer cirurgia e vai sair pulando, né, magro, né? Mas não. Total, porque aí eu nem sei se convém falar, mas devido a esse problema todo aí, desenvolveu a intolerância à lactose. Então, qualquer coisa eu passo mal, tipo assim, de gás ou coisa assim, um incômodo na região abdominal. Então, se eu coloco, qualquer peça que eu coloco, tipo uma calça jeans com um cinto diferente, assim, ou sair alguma coisa, eu saio legal de casa, mas passo um tempo, tá a calça aberta, cinto aberto. Então, assim, é outro estilo de vida. Você, às vezes, não pode mais comer um doce, não pode mais comer uma carne, não pode comer um macarrão, tem gente que passa mal com arroz. Tem que pensar muito. Aí eu fui num médico também, ele era nutrólogo, na verdade, e ele me falou horrores. Por que você tem essa estria aí? Essa estria tá aí? Sabe por quê? Porque você come demais. Se você não tivesse comido demais, você não tinha essa estria horrorosa aí. Tipo, que eu tinha aqui, né, no braço, não sei, que eu tinha seio bem grande. Então, daí depois daquilo que foi aflorando, pior, daí depois, né, aconteceu as questões da depressão também. Bem, é complicado, né? Porque a sociedade já tem o seu estereotipo, né? Então, hoje em dia, ainda a obesidade mórbida cresceu muito, tá bem mais comum ter crianças obesas, mas na minha época era eu e mais um na sala, então a maioria vinha em cima da gente e pegava pesado, né? O bullying, nem existia a palavra bullying, então era violência comia solta, digamos assim. E com a família também, aquela exigência, né? Ai, tá acima do peso, isso e aquilo, mas a gente vai levando as coisas, vai tentando superar tal, e é por aí. Antes, sim. Antes eu era... Até por ser adolescente e tal, tá naquela fase de todo mundo saindo, começando a se envolver com outras pessoas, e eu não tinha isso. Eu não sentia vontade comigo mesmo, eu não saía, não sabia aproveitar, não fazia nada. Então eu era bem deprimida, assim, não me valorizava nem um pouco. E depois aí, com certeza, mudou bastante. Demorou, assim. Demorou, acho que eu tive que adquirir também maturidade pra conseguir passar por cima, porque é muito tempo você vivendo as situações ali. Então, quando mesmo você mudando, às vezes você olha e fala, mas peraí, parece que ainda não é suficiente. Mesmo depois de já ter emagrecido e tal. No primeiro ano e meio da minha cirurgia, eu fui maravilhosamente bem. Após a perca do meu pai, o meu corpo exigiu. A minha cabeça pirou, como eu já tive a depressão, ela foi voltando, a síndrome do pânico foi voltando. Foi onde eu me peguei em doce. Cada um pode adquirir, né? Tem gente que começa a usar drogas, outros doce, chocolatras, bebidas, né? Então eu fui pro lado do doce. Hoje eu troco um brigadeiro por um prato de arroz com feijão e uma carne. Mas tem que tomar muito cuidado. Então, assim, todos os dias eu me peso e todos os dias eu faço as minhas medidas. Se tiver alguma coisa fora do controle, eu fecho minha boca, com certeza. Morro de medo de voltar a engordar. E o risco é grande, né? E quando volta a engordar, a gordura vem tudo de novo, pior do que ela era. Então é complicado. O meu pai fez o processo 1 ano depois que eu tinha feito. Então eu já estava quase chegando no meu peso de hoje, no peso que eu parei mesmo. Foram 2 anos totais para chegar no peso normal, né? Aí ele passou pelo mesmo processo e tal, só que ele teve uma complicaçãozinha, ele teve uma trombose. Assim que ele teve alta do hospital, ele se sentiu mal no mesmo dia, nós já ligamos pro médico, ele voltou, ficou umas 3 semanas e tal, mas superou.
Meu pai, vendo a minha felicidade, ele resolveu que ele faria a redução também. Incentivei, claro, assim como eu faço com todos. Estávamos super confiantes que ia dar certo, não tinha como dar errado, essa era a verdade. Mas infelizmente o médico perfurou o baço dele, né? Não viu, foi ver 17 horas depois, ele teve hemorragia e não tinha mais o que fazer. Então após 5 dias ele veio a falecer. Mas assim, foi um crescimento para nossa família, claro, né? Ele era o mastro do circo, mas assim, mesmo toda essa tragédia na nossa família, hoje eu me vejo uma pessoa feliz. Antes eu não tinha tanta dificuldade, mas o meu maior problema sempre foi o parte do seio. Eu tive o seio muito grande e eu não gosto de nada apertado. Né? Então a gente não encontra biquíni, sutiã do jeito que quer, do tamanho do seio que eu tenho. Né? Então antes eu engordar foi assim, depois que eu engordei, aí piorou, porque daí eu só comprava o que tinha, o que servia. Você não, nem na loja para experimentar a roupa, sei lá, deu maior, serviu, foi. Mas acho que assim, eu ainda não criei um estilo, acho que eu não tenho, acho que deu 10 anos que eu fiz, né? E um ano, o primeiro ano você fica meio que perdido, porque você tá perdendo o peso, não dá pra você ir trocando de roupa porque você perde muito rápido, então no fim você vai ficando e de repente você se perde mesmo. Eu acredito que seja assim, pelo menos comigo foi assim. Você meio que se perde ali na questão da identidade. Mas eu nunca tive, porque eu sou homossexual, então eu já nunca me enquadrei nesse padrão feminino estético de beleza. E daí já acumulava com o padrão físico, que da obesidade. Então nunca tive assim, falar um estilo. Na verdade, eu gosto mais de coisas que me deixam à vontade, sempre foi. Porque até hoje que eu emagreci, às vezes quando eu coloco uma calça mais justa, uma blusa mais justa, eu já tenho a sensação que tá me pegando, me apertando, mas isso é uma pira de louco mesmo, de gordo e tal, nada a ver. Mas a minha vida depois da cirurgia é bem melhor. Olha, tentar a gente sempre tenta. Nada melhor que comprar uma roupa. Mas assim, não era eu que escolhia a roupa me escolhia. Então assim, se tivesse uma blusa e ela custasse 300 reais e ela me servisse, era ela. Aquela bonitinha não servia, era sempre assim, né? Hoje não, hoje eu entro numa loja e eu escolho a roupa que eu quero, né? Não preciso mais ficar preocupada. Era o que tinha na loja. E só blusa de manga aqui, né? Alcinha jamais, shorts, saia jamais, era só calça jeans, blusa de manga, né, aqui, não usava. E muitas vezes a gente nem achava, né? Porque conforme eu fui engordando, era só aquilo, calça jeans, cor de jeans mesmo, não tinha. Eu amo a cor do jeans azul, só tinha preto, marrom, sim, aquelas cores escuras, calça 48, 46, só cor escura, então eu não usava. Não usava, era só aquilo, não tinha um estilo, era só o que eu achava que servia. Na verdade eu nem ia comprar roupa, né? Porque eu já não gostava de experimentar, porque eu sabia que ia demorar, que ia ser difícil e tal, então a minha mãe ia, já levava uma de medida já, alguma camiseta bem grande, porque eu já estava no extra G já e já estava ficando complicado. E era sempre camisetas com tema infantil, camiseta do Pernalonga, do Mickey, essas coisas, então não tinha opção nenhuma. Servia. Eu tentava, assim, sempre tive estilo de roupas que eu mais gostava e tal, mas não achava. Já que eu tava fora dos padrões da sociedade, se eu colocasse um moicano e vestisse um coturno e saísse, né, bebendo e tocando foda-se, pra mim não ia fazer diferença, né? E não ia fazer diferença pras pessoas também, porque elas já me viam com um olhar diferente por eu estar fora do padrão, porque eu era gordo, né? Simplesmente por isso. Então eu abraçar um estilo que em vista da sociedade também é minoria e também é fora dos padrões, pra mim era bom, porque dentro daquele movimento eu era alguém, eu era mais um, né? Tipo, eu era respeitado pelo que eu era, né? Pelo que eu passava, né? E não pelo meu corpo, né? Era uma coisa que me libertava, né?
que me liberta até hoje. Antigamente eu só usava calça e calça larga, tipo, não gostava de calça apertada. Hoje eu só uso calça skinny, praticamente todas. Já gosto da calça mais apertada, posso usar. Camisa, também eu só usava camisa de botão, era raro eu ter alguma camiseta, alguma coisa assim, então era só camisa de botão bem larga, se tinha uma camiseta por baixo, mas a camisa estava por cima. Uma camiseta igual essa aqui eu nunca tinha usado, nunca ia usar. Então abriu um leque de possibilidades. Eu penso assim, que primeiramente a coisa tem que se aceitar. Mas se ela se olha no espelho e ela não se gosta, como é que ela vai se aceitar, né? Ou se alguém tem um preconceito. O preconceito que eu vejo maior é quando vai comprar. Por incrível que pareça, você entra numa loja, pode ser uma loja plus size, mas a pessoa tem um preconceito, né? Com as outras pessoas eu não vejo tanto isso, mas no comércio e com quem não te conhece tem muito preconceito. Camisetas pretas, roupa preta, sempre foi, porque me trazia sensação de não demarcar minha gordurinha, assim, minhas gorduras. Mas camiseta grande, jaqueta de couro, eu usava muito, uso hoje ainda. Blusa, né? De lã, eu gosto. Calça jeans eu sempre não conseguia ficar confortável com calça jeans, porque aperta e tal, e marcava muito. Então eu sempre gostei demais de calça social, assim, eu comprava tecidos, compro, né, tecidos e pra ter minhas calças. Então é difícil eu comprar uma calça jeans ou vestir uma. Eu visto mais calça social, que é mais tecido mais mole e não marca tanto, assim, não é tão apertado. A perna. A perna, na verdade, é uma coisa que já vem de mim, porque a minha perna sempre foi grossa. Desde pequenininha, antes de engordar, porque minha mãe é estrutura óssea, ela sempre falou. Mas daí meu pai também falava, perna grossa não pode mostrar e tal. Mas hoje eu vou tranquilo, longe dos raios. Que eu gosto, assim, que eu uso muito blusa de alcinha aqui, eu gosto bastante do osso, assim, aparecendo, que antes eu não tinha nada disso. Aqui também eu não tinha rosto, né, porque era grudado aqui, o queixo com o pescoço, então, assim, eu gosto. Não que eu uso normal, tranquilo. Só uma perna, assim, que me incomoda um pouco se eu for usar um short que vai aparecer aqui um pouco, a flacidez ali da perna, eu não gosto muito, mas eu não me impede também, eu uso tranquilo. Praia, tranquilo, hoje não... Agora eu gosto de tudo. Mas assim, o colo, as pernas gosto e um pouquinho de vergonha aqui ainda, porque ainda me sobrou pele, depois logo em seguida perdi meu pai, então eu acabei cancelando a minha plástica, né? E agora estou fazendo tratamento psicológico, então eu vou retomar tudo isso. Mas sempre uma manguinha assim vai bem, mas se não tiver pode ser uma alcinha. Hoje eu sou mais descolada, mas já fui encanada assim de usar só manga comprida. Olha, na verdade o corpo todo, assim, porque eu ainda não fiz a plástica de reparação. E eu tenho que fazer, né? Porque tem que tirar algumas coisas que sobraram e tal. Então eu ainda, não pude, aquele prazer, vamos dizer assim, que colocar uma regatinha. Usei já uma vez, mas eu não me sinto bem, porque tem estria, tem pelanca, tem todas essas coisas que fica. Porque emagreci, tô magra, sim, mas fica, né? Então tem que tirar. Então eu não gosto muito de roupas que mostra assim, braço, perna, barriga, nada. O que eu não gosto ainda é que eu não uso baby look, porque eu não passei por procedimento de cirurgia plástica, então eu tenho excesso de pele, ficou alguma coisa ainda, tal, e que eu tenho que resolver com exercício, tentar procurar uma outra forma, porque eu não quero passar por uma cirurgia novamente. A redução do estômago foi porque eu precisava mesmo e não tinha outra forma. Então eu vou buscar outra forma para não precisar passar por outro processo. Mas se você tem... Primeiro você se aceita do jeito que é e procura mudança. Só que toda mudança gera um desconforto, né? Esse desconforto você vai ter que lutar igual. Inclusive com a cirurgia também gera muito preconceito.
Vai fazer cirurgia? Vai pra academia, vai fazer uma dieta. Pra que fazer cirurgias? Cirurgia é só o jeito mais fácil, não é mais fácil, é muito difícil, muito complicado. Tem que ter em mente que não é tão simples quanto parece fazer a cirurgia para emagrecer. Você pode emagrecer e pode voltar a ser pior do que antes. Então tem que ter força de vontade e atitude para conseguir mudar de vida mesmo. A minha dica é faça. A felicidade você vai encontrar, quem deseja ser magra. Era o que eu mais almejava. Então, se eu tiver que fazer a redução de estômago 20 vezes, eu faria as 20. Se deixasse, eu faria até 21. Quem tem medo e precisa emagrecer, está doente ou não se ama, não gosta de se olhar no espelho igual eu, Mesmo na cirurgia tinha gente que fala pra mim, você não deve fazer, você vai morrer, você é louca. Pra que fazer? Você não precisa, você é linda. Aí outros falavam, não, faz mesmo, porque você é linda, mas acho que você vai ficar mais bonita magra. Então, assim, tem que vir de dentro de você, né? Não se deixar abater por essas pessoas. Se você se sente bem assim, fecha o ouvido e vive sua vida. Quando eu ouvia, eu ficava mal, mas eu continuei tava levando, né? Isso foi só por conta da saúde mesmo. Que hoje eu acho que se eu não tivesse, eu não teria feito. Mas eu acho que tem que ter garra, tem que ir atrás mesmo, porque a cirurgia também não é um processo fácil. Vai atrás. Se você não consegue mesmo, é difícil, porque tem gente que fala, é força de vontade, basta força de vontade. Eu tentei, eu lutei várias vezes e perdi essa luta. Então foi uma salvação pra mim, como foi pra amigos, como foi pro meu pai, pra muita gente que eu conheço, e ajudou bastante a outra vida. Você poder comprar uma calça e ter o número que você quer, é uma outra vida, vale a pena. É sofrido você ficar um mês tomando só líquido, sem poder se alimentar direito, você passa, cai cabelo, é complicado. Mas depois nem tudo passa, então depois você tem a recompensa, vale a pena. E supere, deixe o preconceito pra lá e seja você mesmo, seja feliz. Mesmo se for gordinho e estiver feliz assim, que se foda o resto, não ligue pra opinião alheia. Seja você e isso aí. Eu acho que é isso. Eu acho que independente do que as pessoas falam, você tem que se amar primeiro pra depois. Enfim, mesmo que você busque melhorar, emagrecer ou não, enfim, é importante você se amar e se aceitar, independente do que os outros falam. A gente tem que gostar, né, de como nós somos, né? É difícil, mas a partir do momento que você gosta, que você começa a se sentir bem, as pessoas começam a ver você diferente. Então você socializa melhor, então você não tem esse tipo de preconceito que as outras pessoas têm. Libera na lira, delirar na mente, deliberadamente. Pois só viverá na vida a derivar. Talvez é só navegar devagar para ver. Só navegar devagar para ver. Cada momento, né, com intensidade, um momento, né, a gente vai aprendendo cada dia e vai se respeitando cada dia mais, se aprofundando dentro da gente. E para não, simplesmente por aquilo que eu falei, para não se deixar afetar pelas coisas exteriores, né, pelo material, né. Não tem que ligar o que o outro pensa, né? A gente é a gente vive a nossa vida, a gente nasceu assim, a gente é assim, então a gente tem que se respeitar, não tem outro. Se você não se respeitar, o outro não vai te respeitar e você vai ficar triste, então se respeita que tudo vai dar certo, que, né? Se você se amar, não vai ter perigo de você né, se matar por amor, se matar por complexão, por complexos, né? Senão você tem que se amar e deixar acontecer, né?